Paz do Senhor, irmãos. Todos alegres com Cristo Jesus? Muito bom, né? Vamos fazer uma leitura bíblica. Hoje eu vou falar da Radassa, né? Radassa está ali, quer dormir, já louvou o Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Esther, capítulo de número 2, verso 10, verso 20, do capítulo 2. E também vou ler no capítulo 4, o verso de número 16. Quem quiser acompanhar comigo. Verso 10 do capítulo 2. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Agora vamos lá no verso de número 20. Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sobre os seus cuidados. Essa Bíblia minha é diferente um pouco, porque ela é a nova versão transformadora. Agora vamos, capítulo 4, verso de número 16. Vamos pegar no 15. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuma por mim. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Amém? Esther, né, é o nome persa de Radassa, né? Radassa era o nome dela hebraico. E Esther significa estrela do Oriente. E Radassa significa murta. Era um tipo de árvore, né, que dava nas encostas das montanhas de Jerusalém e também da Palestina. E essa árvore, ela dava um fruto muito cheiroso, que exalava um cheiro muito bom. E o seu fruto também, quando esmagado, exalava um cheiro muito suave, que representa aí o cristão. Essa passagem do livro de Esther aconteceu mais ou menos do ano 483 antes de Cristo até o ano 473. O livro de Esther, o desenvolvimento dele foi mais ou menos 10 anos. Mas o período do mandato do rei Assuero, ou o rei Xerxes, foi mais ou menos de 486 a 465, 64, porque a cronologia bíblica ela não vai ser exata. Mas o que é que eu quero falar com todos nós hoje, e a palavra de Deus falou também comigo. Eu estava fazendo um estudo sobre o livro de Esther e eu vi que as crianças de hoje, elas andam muito desorientadas, sem ter um norte a seguir pelos seus pais, para quem os cria. Sabemos que Esther, ou Radassa, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou na tradução da Ara fala Mordocai. Foi criada por ele porque seus pais haviam morrido. Provavelmente eles nasceram, tanto ela como Mordocai, ou Mardoqueu, nasceu na Babilônia. E posteriormente, quando o Império Medo-Persa derruba o Império da Babilônia, eles foram morar na cidade de Suzã, que era ali bem perto da Babilônia. Mas nós vemos aqui, das entrelinhas deste livro, nós não vimos a citação diretamente do nome de Deus, mas nós vemos a providência de Deus em cada linha das Escrituras Sagradas, nesses 10 capítulos citados aqui neste livro.
E nesse aprendizado que nós temos, nós vemos a obediência das crianças, mas nós vemos também um primo que fez o papel de pai, instruir a criança no caminho que ela deve andar. Se nós for vermos Provérbios, no capítulo 22, no verso de número 6, vai nos dizer que temos que instruir a criança no caminho que ela deve andar, e ela não vai sair daquele caminho até quando estiver velha. E isso aconteceu com Mardoqueu. Quando nós vemos aqui no verso de número 10, ele pedindo para que ela não falasse a sua nacionalidade para ninguém. Ela não contasse que ela era judia, e ela permaneceu calada. Ela permaneceu calada, não contou a sua nacionalidade, não falou para quem era ela. Muitas pessoas hoje em dia, talvez crianças, né, ouvem os pais conversar, não são instruídas no caminho do Senhor. Meu pai, mas minha mãe estava conversando isso, sai contando para os outros. Esther foi diferente. Embora Mardoqueu, não sendo o seu pai legítimo de sangue, mas o criou. E ela estava seguindo. E lá no verso de número 20, que eu li aqui, do capítulo de número 2, vai dizer: Esther continua a manter em segredo sua nacionalidade e origem de sua família, ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Aqui ela já era rainha. Que coisa bonita, hein, Hermínio? Já pensou? Uma criança que foi criada, depois pega uma posição social mais alta, como ela pegou ali a posição de rainha do Império Persa, ou do Império Medo-Persa, que pegava desde a Índia e descia até a Etiópia, que é Cuxa. Ali dava 127 províncias. E mesmo assim ela obedecia ainda às instruções de Mardoqueu. E lá no capítulo de número 4, que é o texto áureo deste livro, que vai fechar tudo. Quando Mardoqueu vai a ela para que ela chegue até o rei, para que o rei não deixe que todos os judeus sejam mortos, como queria Amã, o que é que ela faz? Ela convoca, fala para Mardoqueu convocar todos os judeus para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, porque ela ia fazer o jejum, ainda pegar as suas criadas, as moças que cuidavam dela, que trabalhavam com ela, para ficar junto com ela em jejum e oração. Que aprendizado lindo, hein? Ela mesmo sabendo ali a dificuldade que ia ter para conversar com o rei, ela foi fazer esse jejum e orar ao Senhor. A Bíblia não vai falar o nome de Deus, não vai falar o nome de Yahvé, não vai falar o nome de Jeová, mas nas entrelinhas desse livro vai trazer essas orientações. E me faz remeter lá no capítulo de número 6 do livro de Deuteronômio, que os judeus, capítulo 6, verso de número 6 ao verso de número 8, que os judeus tinham por obrigação instruir as crianças no caminho que ela devia andar. E quando eu falo instruir a criança no caminho que deve andar, não é só teoricamente não falar. Hoje tinha escola bíblica ali na Madureira e eu não sabia que eles tinham cancelado a aula. E eu tinha estudado esse livro, eu falei, eu tenho que fazer minha obrigação. Mesmo João Pedro não sendo meu filho, é meu neto, mas eu crio ele como filho, eu falei, hoje eu faço ele para a igreja. Peguei ele cedo, acordei, mas ele foi para a igreja. Chegou na Madureira, não tinha escola bíblica hoje. Mas hoje eu falei, à noite você vai. Eu estou ensinando ele não teoricamente no caminho que ele deve andar. Eu estou ensinando ele com exemplo. Que exemplo bonito, vamos supor, a Radassa mesmo, ela está seguindo o exemplo dos pais dela. Ela já está louvando o Senhor desse tamanhozinho aqui na frente, louvando com grande desenvoltura. Nós vemos o Osar Marques também aqui cuidando, mexendo nas coisas.
E assim as crianças vão aprendendo caminhos que ela deve andar e não vai se desviar dele. Não é só teoricamente na palavra, é também na prática, no exemplo. Esse que é um dos maiores exemplos, viu, Pablo? E aqui, em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 6 ao verso 8, a Bíblia Sagrada nos traz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Já pensou? Isso era o povo judeu. Eu estava vendo um vídeo, um pregador falando que o judeu, ele ensina a Sagrada Escritura. As crianças, elas vão para a sinagoga, vão aprender teoricamente, mas o judeu, ele pega os seus filhos e leva naqueles pontos ali, vamos supor, no Muro das Lamentações, e vai mostrar para ele o que é a coisa. Além de ensinar para ele os caminhos, ele leva ele no caminho. Ele leva ele no caminho, e quando eles envelhecer, essas crianças, elas não vão sair dele. Eu, vendo isso, eu estava lembrando de quando eu era criança, e a dificuldade que a gente tinha para ir em igreja. Porque meus pais veio a aceitar Jesus depois de muito tempo já de casado, a gente já era adulto, né? E eu fui criança praticamente sem ir na igreja. Não tive essa oportunidade que muitas crianças estão tendo nos dias de hoje. E eu estava vendo, fiquei assim pensando, gente, será que se meus pais tivessem cedo dentro da igreja, criado seus filhos dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, talvez teria tido um caminho melhor para cada um de nós. Mas graças a Deus, Deus cuidou de todos os nossos filhos. Minha mãe posteriormente, né, aceitou Jesus, meu pai também, e ela sempre orando, cuidando dos filhos dela na oração. Mas esta palavra que veio no meu coração é para que cada vez mais nós temos cuidados, não só com nossos filhos naturais, filhos biológicos, mas também com quem nós cuida, dos filhos que nós cuidamos. Tem pessoas que cria alguma criança que não é sua filha, não é seus filhos naturais, mas tem a obrigação de ensinar para ela o caminho que ela deve andar, porque quando ela envelhecer, ela não vai dar trabalho, ela vai andar no caminho certo, nos caminhos do Senhor. Que Deus vos abençoe e proteja, em nome do Senhor Jesus.